Então, cara, vamos continuar aqui com o nosso curso, com a nossa abordagem aqui dos formatos de informações suportadas pelo Excel. A gente já falou do formato geral, né? Que ele não possui um formato específico, dei aquele exemplo lá de um texto, de um número. E agora a gente vai falar especificamente do número, né? Que é, como é que eu posso dizer, o objeto principal do Excel para executar as fórmulas e tal, para a gente trabalhar dentro do Excel, que seria o com número. Existem vários tipos de formatos numéricos, existem vários tipos de formatos numéricos, como você pode ver, né? Tem o de número propriamente dito, que é o mais simples. Ele pode ser também configurado como moeda, contábil. Tem uma diferençazinha aqui de moeda para contábil, a gente vai tratar disso. E ainda tem outros aqui embaixo que a gente vai tratar, né? Data, data completa, hora, porcentagem. Acho que eu já até falei de porcentagem no curso. Mas o formato de número é o mais tranquilo que tem, né? O lance é o seguinte, ele não é um estilo de moeda. Aqui, ó, na página inicial, na galeriazinha aqui dos formatos, por padrão, eu já falei que sempre vai ficar, quando você abrir um Excel, ele vai ter o formato geral aqui, né? E esse formato geral, ele aceita número. Se eu digito um número em qualquer célula, vai ficar geral, certo? Se eu digito outro número, vai ficar geral. Posso fazer uma conta com esses números. Por exemplo, aqui, ó, igual, estou pegando essa célula do 100 mais essa célula do 200. Ele me dá um retorno ali, 300, que está no formato geral também. Não tem muita diferença. A sacada é a seguinte, se eu selecionar isso aqui, eu tenho como colocar separador de 1000, né? Posso aumentar as casas decimais para... Posso diminuir e posso aumentar casas decimais aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui o número está redondo, não tem como. E eu posso formatar isso aqui, ó. Se eu marcar os três e der um clique aqui, ó, nesse ícone, eu vou abrir aquela janelinha lá de formatar célula. Poderia também marcar tudo, como eu já falei em outras aulas, sempre fico repetindo. Clica com direito em cima das células selecionadas, formatar célula. Ou você pode selecionar e usar o comando Ctrl exclamação. Sempre estou repetindo isso. Então aqui eu estou no formato geral. Ele não me dá opções aqui no lado direito, tá vendo? Está no geral, só vai colocar o número. Aqui, ó, células com formato geral não possuem formato de número específico. É o que você digitou e pronto. Se eu digitar um número negativo, ele vai aparecer menos 100, mas está geral aqui em cima, tá vendo? Ele não mudou. E eu vou explicar de novo aqui. Eu estou marcando esse menos 100, estou dando um Ctrl exclamação. Não tem como você personalizar ele. Agora, se eu mudo esse menos 100 aqui para o formato numérico, para número, certo? Ele já muda, certo? Aparece as casas decimais e esse menos está indicando que esse número é negativo. Eu posso formatar ele como número vermelho, para eu ter uma visualização mais assertiva na minha planilha, perfeito? E essas casas decimais que apareceram aqui, elas são pertinentes aqui ao formato numérico. Eu posso aumentar aqui, ó, aumentar casas decimais. Essa seta que aponta para a esquerda, ela aumenta as casas, tá vendo? Ó? E essa outra aqui que aponta para a direita, ela diminui. Então eu posso diminuir até não ficar com nenhuma, ou eu posso colocar algumas casas decimais, já que eu estou tratando de números e tem frações. Eu poderia, por exemplo, aqui, essa conta poderia ser aqui uns R$ 150,25, certo? E essa de 200 poderia ser um R$ 200,75. Você vê que ele somou 75 centavos com 25 e deu R$ 1, não foi? Então, R$ 200 mais R$ 150, R$ 350. Mais esses centavos aqui deu 1. Acredito que está dando para entender. Então, quando eu formato para esse formato aqui de... Aliás, aqui ainda não está. Estou marcando aqui número. Agora ficou. Viu que já apareceu aqui as casas decimais embaixo? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, esse
tá geral, esse tá geral. Eu coloquei de propósito as casas decimais. Nesse aqui ela não apareceu, porque está no formato geral. Estou marcando os três, vindo aqui e escolhendo o formato número. Apareceu casa decimal no último aqui, ó, R$ 351. Beleza? Num caso desse, eu vejo muito professor, muitos profissionais de Excel trabalhando simplesmente com número ao invés de trabalhar com o formato de moeda. O formato de moeda, a diferença dele vai ser a seguinte, eu vou falar numa próxima aula, claro. Mas, por exemplo, aqui eu tenho 100. Se eu marco esse 100 e mudo aqui para o formato de contabilização, você pode vir aqui no drop-down também e escolher aqui a moeda, vai ser em real, porque o Excel aqui foi instalado em português para o Brasil e tal. Então, se eu marco isso aqui, ele vai colocar o cifrão antes, né? Sinalizando que isso aqui se trata de dinheiro, R$ 100. E colocou as casas decimais ali também. Posso manipular elas do mesmo jeito aqui, aumentando ou diminuindo essas casas decimais. Beleza? Mas esse aqui não é o foco dessa aula. Então, quando eu formato como número, eu posso dar um CTRL, exclamação, vir aqui ó, em formatar célula, e nesse formato aqui de número, eu tenho algumas opções aqui no lado direito. Ele é um formato mais arrojado para número, certo? Você tem uma gama maior de possibilidades. Então ele tem uma explicaçãozinha aqui embaixo, é autoexplicativo, né? A categoria de número, ela é usada para exibir números em geral, qualquer número que você quiser, sejam ele moeda ou contábil, e oferecem formatação especializada para valores monetários. Então, quando eu trabalho com o formato numérico, eu vou poder usar casas decimais aqui, aumentar elas ou diminuir por aqui, ó, ou por aqui, por esses ícones que eu acabei de falar agora há pouco, né? Geralmente elas vêm com duas. Tem esse recurso aqui que é usar o separador de mil, separador de milhar. Esse separador de milhar, ele está aqui ó, também, são esses três pontinhos. Então, se eu coloco um número muito grande no Excel, por exemplo, o número 5.379.832, nem sei que número é esse. Você vê que ficou um número exorbitante aqui. Então, se eu seleciono esse número e eu dou um clique aqui ó, em separador de milhares, o Excel vai colocar o pontinho separando as unidades, né, os milhares ali. Então, agora eu sei que aqui corresponde a 5.879.632 reais. Você vê que fica mais fácil a legenda, né? A leitura desse número. Então, essa paradinha aqui, ele está em contábil, né? Eu vou mudar para número aqui. Quando eu coloco o número, dá uma diferença. Eu tirei os separadores. Se eu coloco o separador, já vai para contábil. Se eu der um CTRL exclamação, coloco aqui número, e se eu usar o separador de 1000 aqui, eu vou colocar para número negativo vermelho. Ele foi, tá aqui ó, número, tá com as casas decimais. Agora eu vou colocar um número negativo aqui. Para ficar mais interessante essa aula, eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu apagar tudo que está dentro dessa lousa. Lembrando que isso aqui é uma coisa besta, né? Eu selecionei uma parte aqui no Excel e preenchi isso com a cor cinza, né? Só fiz isso. Coloquei um cinzazinho aqui dentro e aqui eu estou digitando meus dados. Então, eu vou marcar tudo aqui dentro. Ó. Marquei tudo e aqui em geral vou mudar para número. Então, tudo que eu digitar aqui vai ser um número, né? Vou digitar primeiro o número negativo, menos 500, certo? Estou dando Enter. Ele veio menos 500,00, tá no formato numérico, tá com casa decimal. Não tá vermelho. Eu posso formatar esse número, como ele é um número negativo, para vermelho. Fica uma anotação mais descritiva, vamos dizer assim. Então, Shift, aliás, Ctrl, exclamação. Então, você vê aqui ó, que esse 500, eu posso manipular ele aqui, ó, tá em número, né? Casas decimais tem duas, eu posso aumentar ou diminuir. Posso usar o separador de 1000 ou não, ativando e desabilitando ele aqui, ó. Eu vou habilitar aqui, isso ajuda. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 opções para trabalhar com esse formato. Que é essa primeira, com o número negativo preto mesmo, que era do jeito que estava.
o número negativo apenas em vermelho, números negativos pretos aqui com uma casinha decimal a mais, e tem esse último que, no meu ver, assim, nos cursos que eu já fiz de Excel, pelas pesquisas, pelo tempo de mercado que eu tenho, é o que a gente usa mais, né? Que são números negativos com o sinalzinho de menos antes e em vermelho. Inclusive, quem trabalha com contabilidade, geralmente usa isso aqui, né? Negativo. Então, estou dando um OK, você vê que o número ficou negativo. Se eu digitar esse mesmo número em outro lugar aqui, ele não vai ficar. Porque essa formatação eu não fiz aqui na planilha inteira, no caso, né? Eu teria que marcar tudo. Depois eu teria que vir aqui, ó, dar um clique para abrir essa janelinha, formatar a célula. Ou dar um CTRL, exclamação. Marcaria número com negativos em vermelho e usar um separador de milhar. Caso já se mais duas, dá um OK. Agora ele ficou. Qualquer número negativo agora que eu digitar, seja ele qual for, ele vai ficar vermelho, vai ficar com os separadores de milhar, certo? Tem muita gente que vai trabalhar com contabilidade ou com dinheiro e prefere trabalhar com o formato numérico normal e não com o formato contábil pela simplicidade, para ficar mais elegante uma planilha e tal, né? Porque você imagina, ó, no caso aqui eu quero criar uma listinha de compras. Aí estou digitando aqui, ó, lista de compras, né? Digitei aqui um nome, daí eu vou colocar aqui alguns itens, né? O produto 01. Aí tem um produto 01 aqui. Aí vai até o 06, vamos supor, né? Aí aqui eu poderia colocar o cifrão. Poderia colocar a palavra valores. E poderia colocar o cifrão. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais organizado. Pronto, então, baseado nisso aqui, eu poderia colocar valor aqui, ó, o produto 1, por exemplo, ele me custou R$57. Produto 2, 12,80 e alguma coisa. Esse aqui, tanto e alguma coisa. Você vê que eu estou colocando vírgula, né? Com R$57, R$12,89, R$254,87, R$48,75, 690,12 centavos, 405 vezes 78 centavos, beleza? E aqui embaixo eu poderia dar um valor total, né? Um total a pagar, por exemplo, igual. Eu poderia selecionar, poderia colocar aqui uma soma, abre parêntese, poderia selecionar tudo isso, fechar o parêntese e dar um Enter. Ele ia me dar o resultado aqui. Perfeito? E esse resultado eu poderia colocar no contábil. Ficaria bem descritivo. Essa fórmula aqui, não sei se eu já falei de fórmula aqui no curso, mas basicamente é você colocar um igual, né, para começar uma fórmula. E do jeito mais simples que tem para você fazer isso seria isso, né? Marca essa, mais, 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 marca essa e dá um Enter. Daria o mesmo resultado. Então aqui esses valores eu coloquei eles em... Estou dizendo aqui em cima que os valores são em real e coloquei aqui eles como valores numéricos. Está no formato número aqui em cima. E esse último aqui embaixo eu mudei para o formato contábil, que aparece esse R cifrão, que significa real, né? Você vê que é uma coisa bem intuitiva. Acho que nem precisava ter feito isso. Deixa eu dar um Ctrl T para marcar tudo aqui, colocando grade em tudo, né? As bordas. E aqui em cima eu vou colocar nessas aqui também, só para a gente ter uma noção. E aqui eu dou uma organizadazinha assim para ficar mais descritivo. E esse aqui eu vou deixar em branco. Pronto, então o formato numérico é isso. São números normais, só que você pode configurar ele para quando um número estiver no vermelho, quando um número for negativo, certo? Ele apareça vermelho.
certo? E isso aqui é uma coisa bem importante quando você estiver trabalhando com planilhas de orçamento, quando você estiver confrontando receitas com despesas de uma empresa ou da sua casa, né? Para você ver ali quando você está no vermelho, né? Literalmente isso. E como é que a gente faz? Só resumindo, né? Você seleciona os valores ou as células onde você vai digitar esses valores, segura o Ctrl, aperta exclamação, aí você vai escolher aqui o formato numérico, separador de 1000 para ficar mais descritivo, né? Quando o número for maior do que R$1000, vai aparecer o pontinho lá, isso aqui é importante, e marque aqui o menos de valor negativo e deixa ele vermelho aqui na parte inferior e dá um OK. Feito isso, qualquer valor negativo que você digitar no Excel vai aparecer na cor vermelha e fica mais fácil de você identificar eles. Feito? Você vê aqui ó, que eu estou fazendo vários valores. Aqui o de 2000 apareceu lá o pontinho, né? Aqui ó, 3000 menos 30.000. E aqui embaixo um menos, cara, sei lá, deixa eu ver, um menos 125. Pronto, aqui embaixo não apareceu o joguinho da velha, né? Isso aqui é clássico, isso aqui não tá exibindo o valor porque a coluna não compôs, né? Não comportou o número. Você tem que enlarguecer essa coluna H aqui. Então entre ela e essa H eu tenho que dar 2 cliques. Agora apareceu aqui embaixo o meu valor negativo aqui antes do cifrão, tá vendo? Menos. Deu para entender, né? Você vê que não apareceu vermelho porque eu não configurei esse valor contábil. Só apareceu o menos aqui. Mas era para esse número, como todos esses valores são negativos, são despesas, só tem despesa vermelha aqui, o resultado tinha que ser vermelho também. Isso eu teria que configurar. É do mesmo jeito. Você dá um clique em cima do número, Ctrl exclamação. Você vê que está no formato contábil aqui. Em contabilidade, a gente não trabalha com como é que eu posso dizer? Com o conceito de número negativo. A gente só trabalha com o conceito de entrada, saída, receita e despesa. Por isso que não tem essa paradinha de colocar o valor vermelho, certo? Vou falar mais aprofundado, vou entrar mais nesse mérito, nesse detalhe aí, quando eu for falar do número desse formato de data aqui contábil, que vai ser na próxima aula. Mas nesse caso aqui eu quero que isso aqui seja vermelho, né? Fique vermelho. Então eu teria que colocar aqui o formato ou moeda ou número. No formato moeda vai existir aqui, ó, a paradinha, né, além de negativo, vermelho. O numérico também, certo? Não muda muita coisa. Para falar a verdade, a única coisa que muda é que vai aparecer o cifrão, né? Inclusive tem muito professor que eu já até falei que não gosta de usar isso. No meu caso, eu nem ligo muito. Eu coloco já o formato de moeda, porque eu já vejo que é real e tal. Mas seria interessante você trabalhar assim também, com o formato numérico, no caso aqui, ó, numérico, e suportando valores negativos com a cor vermelha, com 2 casas decimais. Eu vou dar um OK, e agora corrigir aqui, né? A diferença é que não aparece o sinal de real aqui do lado. Você, ao invés de número, você poderia usar moeda. Apareceu. Moeda eu posso mudar para cor vermelha. Ctrl 1, marca aqui, ó, negativo cor vermelha e dá um OK, certo? Você vê que o formato numérico ele é bem simples, é o mais usado no Excel. Além dele, tem o formato de moeda, que é o que a gente vai tratar, mas na realidade eu já tratei aqui, né? Só vou falar dele vagamente e depois a gente passa para o contábil. Vou ficando por aqui nessa aula e até a próxima aula.